sou o pastor Adejaran Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Se você não é inscrito, que você possa se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. É importante que você deixe o seu like, porque quanto mais likes, maior visibilidade o vídeo tem. São as normas do YouTube. Então, que você possa nos ajudar a chegar mais longe, a esse canal ter mais visibilidade. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Os princípios divinos em tempos de crise é o tema do nosso trimestre. E a lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Os judeus, depois de 70 anos, tinham retornado do cativeiro. O povo tinha que tomar, então, sérias decisões para não acontecer a mistura dos povos, a mistura com outros povos, com outras raças, para eles não absorverem as culturas ímpias, pagãs, que estavam às suas redondezas. É dentro desse aspecto que nós então devemos estudar a lição de número 7, que é baseado em Esdras 2 e também Esdras 4. Portanto, que você, caro professor, possa atentar então para o objetivo geral da lição, que é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado do mundanismo e também, como objetivo específico, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo e que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Bem, primeiramente nós vamos atentar para o texto bíblico de Esdras no capítulo 2. Em Esdras, no capítulo 2, nós temos a lista dos que voltaram da Babilônia. É interessante que você leia esse texto e, se possível, leia também para os alunos, para que eles possam, então, estar familiarizados. Eu, pelo menos, destaco os aspectos principais do texto. Esta, então, é uma lista dos que voltaram da Babilônia. Esdras, capítulo 2. Esta lista dos repatriados, ela está muito bem organizada. Ela envolve um cabeçalho, lista de pessoas, lista de sacerdotes, lista de levitas, lista de cantores, de porteiros, de vários servidores do templo, de pessoas com genealogias desconhecidas, lista de totais, listas de dádivas para o templo e também conclusão. Esses são os aspectos gerais dessa lista registrada aqui no capítulo de número 2. Bem, é interessante nós observarmos em relação a essa lista que é apresentada aqui no capítulo 2, era o valor que se dava neste livro, tanto de Esdras quanto de Neemias, em relação às famílias, às pessoas que formavam essa comunidade religiosa, a comunidade de Israel. Veja como que as famílias eram importantes. Veja como que as pessoas eram importantes. A lista começa com as pessoas de maior relevância dentro da comunidade, como Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías. Enfim, a lista começa apresentando os nomes dos líderes mais proeminentes e depois nós temos então a classificação das famílias e clãs dos exilados então que retornaram. Também aqui nós observamos nessa lista o registro de alguns lugares. Dentre os lugares que são citados aqui nessa lista está Gibar, Belém, Anatote, Ramá, Betel, Ai e Jericó. Todos esses lugares estavam localizados no território de Judá. Bem, então é uma lista daqueles que retornaram. O comentário da nossa lição, ele aborda sobre a importância então dessa lista. Qual a relevância dessa lista e dessas listas no Israel pós-exílio? Você observa pelos livros de Esdras e de Neemias que as listas, elas tiveram um significado relevante dentro desse contexto dos judeus repatriados. Ela servia para mostrar a genealogia, para mostrar também a pureza da nação, para mostrar então que aqueles judeus repatriados que voltaram para Jerusalém eram judeus, portanto, natos, era uma raça, portanto, pura. Essa era a função então dessas listas.
Nós tivemos pessoas que já estavam se misturando, nós tivemos ao longo da história em Babilônia, alguns judeus estavam se tornando mestiços, né? Nascidos de casamentos mistos, isso durante o cativeiro em Babilônia, e esses então não fariam parte do grupo dos judeus repatriados, dos judeus que retornariam a Judá. Ou seja, uma das exigências para voltar para Judá era exatamente provar, né, a sua ascendência puramente judaica. A pessoa tinha que provar a sua ascendência judaica para ele então retornar para Judá. É aqui que entra então o valor então dessas listas, especialmente esta nesse momento que nós estamos tratando a de Esdras 2. Bem, quais são as implicações disso? E quais são as aplicações que nós podemos fazer? É que Deus não aceita a mistura do seu povo. É isso que o comentarista da lição aborda. Ou seja, os judeus deveriam mostrar pureza, né? Deveriam demonstrar que tinham ascendentes verdadeiramente judeus. Deus, portanto, não aceita mistura do seu povo. A história de Israel, ela comprova isso. Ela comprova que quando Israel se envolveu com outras nações, como o Egito, nações cananeias, sempre eles absorveram a cultura pecaminosa local. E Deus os puniu severamente. Deus enviava os profetas, Deus os advertia, e não somente os advertia, como também os punia, como nós vemos na história do Antigo Testamento. Então, na primeira parte, somente os judeus retornariam a Judá. O segundo incidente que nós vamos estudar aqui no texto, que demonstra que Deus queria a pureza do seu povo, está exatamente no capítulo de número 4. Esdras, no capítulo 4, o texto diz, capítulo 4, versículo 1: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos. Então veja, aqui no capítulo de número 4, nós observamos que durante esse processo então de restauração, de reconstrução, o texto então nos mostra os samaritanos, eles solicitando para que pudessem também participar, né, desse momento da reconstrução. O comentário da lição, ele aborda sobre a identificação dos samaritanos. Quem eram os samaritanos, né? Nós temos aí na lição, nesta segunda parte, um comentário acerca dos samaritanos. É interessante porque talvez alguns alunos não estejam afeitos em relação a isso. Os samaritanos eram uma mistura de gente, né? A maioria de origem pagã, que aparece então no período do cativeiro assírio. A política da Assíria era provocar, dentre outras práticas que a Assíria praticava de domínio, estava exatamente a mistura de raças. Ela pegava um povo de uma nação e misturava com outros povos que ela tinha capturado para provocar com isso a mistura de raças, a miscigenação. E a Assíria fazia isso exatamente para eliminar qualquer sentimento nacionalista que viesse a dominar o povo e fazer com que eles sacudissem o jugo do domínio, nesse caso aqui, o domínio assírio. É assim então que nascem os samaritanos. Os samaritanos então é proveniente de uma mistura de judeus com outros povos. Bem, os samaritanos então surgem nesse período aí por volta do ano 722, né? Na história do Antigo Testamento. Bem, e eles então ficaram como um elemento estranho, e o povo judeu não os via com bons olhos durante a história bíblica do Antigo Testamento, e essa visão ela remonta ao período do Novo Testamento. Nós temos relatos no Novo Testamento, né, no caso do Evangelho de João, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que mostra essa rivalidade tão acentuada, né, no período do Novo Testamento. O povo judeu, por não ver os samaritanos como uma raça pura, ele não os via então com bons olhos. Eles criaram um sistema próprio de adoração, um local próprio de adoração, uma tradição que
de uma certa forma, rivalizava então com os judeus. Por isso, então, os judeus não os via com bons olhos. Aqui no texto de Esdras, no capítulo 4, eles então se apresentam para ajudar na reconstrução então da cidade. Você pode observar aí no texto que eles então se apresentaram e disseram: nós estamos também, ou buscaremos também o mesmo Deus, ou o Deus, né? A vosso Deus, como também lá já lhe sacrificamos. Eles se apresentaram, disseram então que eles buscavam o mesmo Deus, eles se ofereceram então para cooperar na ajuda do templo, inclusive dizendo que já tinham oferecido sacrifícios, né? Ou seja, eles procuram então se aproximar do povo judeu, se aparentar do povo judeu. O que acontece nesse momento? A liderança então recusa essa ajuda dos samaritanos, né? Eles não aceitam essa ajuda dos samaritanos e a partir de então eles se tornam inimigos declarados então dos judeus. Bem, o que nós podemos então observar aqui? Os judeus então, eles rejeitaram a ajuda dos samaritanos, porque eles entenderam que essa mistura com os samaritanos não era benéfica. A nação estava se reconstruindo, era um momento de reconstrução nacional, a liderança civil, a liderança religiosa estavam trabalhando para reconstruir o Israel pós-exílico, e essa ajuda, ela não foi bem-vinda porque eles entenderam que essa proximidade, esse relacionamento com os samaritanos, a nação de Judá, ela iria sair perdendo. Então, a ajuda, entre aspas, que poderia ser benéfica, mas a liderança entendeu que no final das contas ela seria mais prejudicial. Bem, eles então estavam motivados por inveja, por esse sentimento tão terrível, né? Eles queriam também prestígio, eles queriam aproveitar a ocasião para se promover e terem prestígio também junto com a comunidade de judeus recém-chegados a Jerusalém, os judeus repatriados, e essa atitude, essa rejeição fez com que eles se tornassem então inimigos declarados. Ou seja, o que nós podemos observar aqui é que mais uma vez a mistura ela é rejeitada. Então, tanto no capítulo 2 a lista demonstrava a pureza da nação, quanto aqui no capítulo 4 a rejeição da ajuda dos samaritanos revela o cuidado que a liderança do Israel pós-exílico eles tinham em manter a pureza da nação. É esse o enfoque então do comentarista missionário Eurico Bergsten. Logo em seguida, na parte 3 do comentário, ele então faz a devida aplicação e contextualização. Deus exige santidade do seu povo. Ele enumera então alguns pontos relacionados então à santidade. Israel então deveria separar-se do mal. Ele alista alguns textos da Bíblia em que se deve separar do mal. O ponto 1, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Ele destaca 2 Coríntios 6:7, 2 Coríntios 7, versículo 1, que são textos que devem ser lidos, textos do Novo Testamento que falam sobre a santidade. Ele destaca também que quando o povo passou o Jordão ainda no tempo de Josué, Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O anjo do Senhor também visitou o acampamento israelita, isso no tempo de Josué, né? Ele tirou o sapato dos pés, reconhecendo que o lugar era santo. Foram derrotados lá no tempo da conquista, ainda no tempo de Josué, foram derrotados inicialmente na cidade de Ai, por causa exatamente do pecado. Depois eles então corrigiram o erro e aconteceu então uma vitória. Ou seja, Deus exigindo, santificação para operar, como disse o pastor, o missionário Eurico Bergsten, no meio do seu povo. Na quarta parte do comentário, devemos manter uma vida de separação do mal. Número 1, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Os judeus repatriados, reconstruindo a nação, eles mantiveram-se separados dos samaritanos. Se eles tivessem aberto a porta para uma união e para uma proximidade com os samaritanos,
certamente eles teriam se contaminados, né? E isso tinha sido a causa, inclusive, do cativeiro babilônico, o pecado que tanto tinha marcado a nação de Israel nos períodos anteriores. Número 2, a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Ele destaca, por exemplo, o salmista Asaf, no Salmo 73, 13, que disse: na verdade, que em vão tem purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. O Asaf, perturbado com a prosperidade do ímpio, ele ficou então muito perturbado com aquela situação. Quando ele via a prosperidade dos ímpios, ele ficou perturbado e chegou a pensar na nulidade, no fato de ser vão, o fato dele ter se santificado, se purificado, né? Veja a que ponto chegou Asaf. Pensou na nulidade da santidade. Quando ele viu a prosperidade do ímpio, ele chegou a dizer: então, foi vão eu viver uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida justa. Veja como que Asaf pensou de maneira errada, né? Há momentos que não tivemos cuidado, nós pensamos assim. Determinadas circunstâncias que nós passamos, nós pensamos então que ser santo, que viver de forma correta, parece que não está tendo sentido, não está tendo valor algum. Que é um pensamento incorreto ao longo das Escrituras. Nós vimos também Malaquias, no tempo de Malaquias, o povo chegou a dizer, Malaquias 3,15, é inútil servir a Deus, nós não estamos vendo nenhum resultado nisso. E aí o profeta Malaquias mostra, nesse texto, que chegaria o tempo em que eles veriam a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Devemos viver então conforme a vontade do Senhor. 1 Pedro 4, versículo 2, e o apóstolo Pedro diz que não devemos viver então segundo as concupiscências dos homens, e também devemos viver então em santidade, em santificação. O comentarista destaca vários textos que a Bíblia fala sobre a santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E logo em seguida, no ponto 4, ele destaca quais são as bênçãos que acompanham aqueles que são santos. Ou seja, ele comenta textos relacionados à santificação, que Deus exige a santificação, e ele também destaca textos das bênçãos que acompanham aqueles que de fato eles são santos. Então, o comentário da nossa lição, ele destaca esses aspectos relacionados então à santidade, à santificação, que deve caracterizar então a nossa vida. Portanto, relembrando alguns pontos aí do nosso comentário, né? Primeiramente, você possa destacar aí o capítulo 2, a lista que Esdras foi feita, destaca o capítulo 4, a rejeição da ajuda dos samaritanos, e depois faça a devida aplicação. Deus exigindo santidade, mostre isso ao longo da história da nação de Israel, e depois destaque também no outro momento, na parte 4, o exemplo de pessoas, Asaf e o povo no tempo de Malaquias, que achavam que era inútil a santidade, a inutilidade da santificação. Finalizando, faça a devida aplicação então dos textos, mostrando então a santidade, a santificação, o valor que ela tem para o povo de Deus. Portanto, caro professor de escola dominical, esta, portanto, é a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Que você possa regar tudo com oração, que você possa estudar devidamente os textos. Sempre é importante fazer a leitura dos textos e mostrar para os alunos, para que eles tenham contato com o texto bíblico, porque o contato com o texto bíblico ele é insubstituível, ele aumenta o conhecimento, ele proporciona familiaridade com o texto bíblico. Isso é muito relevante, é muito importante. Que Deus, portanto, o abençoe e que a palavra de Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas. E aqui na lição 7, a tônica, a verdade principal é esta: o povo de Deus deve separar-se do mal. Nos dias que nós estamos vivendo, essa verdade deve estar presente em nossas vidas, em nossos corações mais do que nunca. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.